Olá, que bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é essencial para o nosso trabalho: gênero e orientação sexual. E entender esses conceitos vai muito além de ter mais informação, sabe? É a chave para a gente criar conexões de verdade, ambientes seguros onde cada cliente se sinta, nossa, totalmente acolhida e respeitada. Bora lá? Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A nossa jornada está dividida em 5 partes bem diretinhas. Primeiro, a gente vai desfazer aquele nó, aquela confusão mais comum que rola sobre o assunto. Depois, vamos construir uma base bem sólida com o que eu chamo de 4 pilares da identidade. Daí, a gente vai explorar como identidade e atração funcionam como um espectro e, para fechar com chave de ouro, vamos aprender a aplicar tudo isso com uma regra super simples e poderosa. Prontas para começar essa jornada? Então vamos direto ao ponto, né? A maior fonte de mal-entendido. O grande segredo para a gente entender tudo que vem pela frente é bem simples, na verdade. A identidade de alguém, ou seja, quem essa pessoa é por dentro, e a atração que ela sente por outras pessoas são duas coisas completamente diferentes. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Muita gente assume que uma coisa define a outra, mas não é bem assim que a banda toca. A resposta curta e grossa é não, não é a mesma coisa. E só de entender o porquê disso, a gente já muda da água para o vinho a forma como a gente se comunica e se conecta com as pessoas. E tá aqui a raiz de quase todo o problema. Pensa nesses 3 conceitos como se fossem peças diferentes de um quebra-cabeça. Quando a gente tenta forçar uma peça no lugar da outra ou acha que são todas iguais, vira uma bagunça. Então, nosso primeiro passo para uma comunicação clara e respeitosa é justamente esse: aprender a enxergar cada peça de forma separada. Beleza. Agora que a gente já sacou que precisa separar os conceitos, vamos construir uma estrutura para organizar tudo isso na nossa cabeça. Vamos pensar em 4 pilares, 4 fundamentos que, quando a gente junta, formam a base da identidade e dão para a gente uma visão muito mais completa e, acima de tudo, humana. Esse slide aqui é tipo o nosso mapa, sabe? Ele resume tudo de um jeito super claro. Olha só, a identidade de gênero responde à pergunta quem você é. A orientação sexual responde por quem você se atrai. Já a expressão de gênero é sobre como você se mostra para o mundo. E, por último, o sexo biológico, que tem a ver com as características físicas. São 4 perguntas diferentes, ou seja, 4 conceitos bem distintos. Agora vamos dar um zoom no primeiro pilar, a identidade de gênero. O mais importante de lembrar aqui é que a gente está falando de um sentimento interno, de como a pessoa se percebe lá no fundo. Não tem nada a ver com o que os outros veem ou pensam. E aqui vem a grande virada de chave. A gente precisa abandonar de vez aquela ideia de que só existem 2 caixinhas, homem ou mulher. A identidade de gênero é muito mais rica, muito mais fluida do que isso. Pensa num espectro de cores com infinitas possibilidades entre os polos e até mesmo fora deles. Para a gente conseguir navegar nesse espectro todo, ajuda a pensar em 2 grandes categorias, tá? De um lado, a gente tem as identidades binárias, que são aquelas que se alinham com os conceitos mais tradicionais de homem ou mulher, e do outro lado, as identidades não binárias, que existem fora dessa lógica. Dentro desse sistema binário, temos 2 termos muito importantes. Cisgênero é a palavra que a gente usa para descrever uma pessoa cuja identidade de gênero bate com o sexo que foi atribuído a ela quando nasceu. Já transgênero é quem não se identifica com esse sexo atribuído. E é super importante reforçar: um homem trans é um homem, uma mulher trans é uma mulher. O que manda é sempre como a pessoa se identifica. Agora, não binário é como se fosse um termo guarda-chuva, que abriga um monte de identidades que não se encaixam só como homem ou só como mulher. Por exemplo, tem gente de gênero fluido, cuja identidade pode mudar com o tempo. Tem gente agênero, que não se identifica com gênero nenhum. E tem gente bigênero que se identifica com 2 gêneros. E olha, a diversidade não para por aí. O importante é a gente saber que existem muitas formas de ser e de sentir. Certo? Respiramos fundo e agora vamos para o próximo pilar. A gente muda o foco da identidade, ou seja, de quem a pessoa é, para a atração. Agora a gente vai falar sobre por quem a pessoa se sente atraída. E lembrem, uma coisa é independente da outra. Essa frase aqui, gente, é ouro puro. Anotem isso. O que ela quer dizer? Que para entender a orientação de alguém, a gente tem que olhar para o gênero com que essa pessoa se identifica hoje. Por exemplo, um homem trans que sente atração por outros homens é simplesmente um homem gay.
Isso mostra perfeitamente como os conceitos são separados. E assim como o gênero, a atração também não é uma coisa só. Ela existe num espectro. Esse quadro aqui ajuda a gente a visualizar algumas orientações. A gente tem heterossexual, homossexual, bissexual e também pansexual, que é a atração por pessoas independentemente do gênero delas. E tem a assexualidade, que é sobre sentir pouca ou nenhuma atração sexual. Cada uma dessas experiências é totalmente válida. Então, vamos martelar essa ideia que é a mais importante de todas. Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra, completamente diferente. Todas as combinações são possíveis. Ser uma pessoa trans não diz absolutamente nada sobre por quem ela se atrai. Ser uma pessoa cisgênero também não. Ufa! Agora que a gente já tem a teoria na ponta da língua, vamos para a parte que realmente importa. Como é que a gente aplica tudo isso na prática, de um jeito respeitoso, no nosso dia a dia profissional? A nossa regra de ouro se resume a 3 passinhos simples, mas que são muito poderosos. Primeiro, use o nome e os pronomes que a pessoa usa. Segundo, se tiver na dúvida, não tenha medo, pergunte com respeito e gentileza. E terceiro, use sempre o termo orientação sexual. São gestos pequenos que fazem uma diferença gigantesca para validar e acolher quem está na nossa frente. Pode parecer só uma palavrinha, mas olha, pronome é muito mais do que isso. Usar o pronome com o qual a pessoa se identifica é um ato básico de reconhecimento. É como se você dissesse, eu te vejo e te respeito por quem você é. É um pilar para construir qualquer relação de confiança. E se bater aquela dúvida, a melhor abordagem é a mais simples e direta. Perguntar, de um jeito educado e, se der, em particular, quais pronomes você usa. Isso mostra que você se importa, que você tem cuidado e evita qualquer tipo de constrangimento. É sinal de profissionalismo e de empatia. Pura e simples. E, para fechar, um ajuste de vocabulário que, nossa, faz toda a diferença. O termo opção dá a ideia de que a pessoa escolheu ser daquele jeito, o que não é verdade. A orientação sexual é uma parte de quem a pessoa é. Então, usar o termo correto, orientação, mostra que a gente entende e respeita isso. E aí, resumindo tudo, o que a gente tira de mais importante disso? Que a base de uma interação genuína, de um espaço seguro, é o entendimento. A partir do momento que a gente separa identidade de atração e usa a linguagem certa, a gente está abrindo as portas para a confiança. E confiança é a essência do nosso trabalho. Para a gente terminar, eu quero deixar uma reflexão no ar. As nossas palavras têm um poder imenso, né? Elas podem construir pontes ou levantar muros. Então, como é que a linguagem que a gente escolhe usar no nosso dia a dia pode ser a nossa primeira e talvez a mais importante ferramenta para criar um espaço que seja de verdade acolhedor para todas as pessoas?